De volta para uma conversa de peso, hoje com a pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da FEVALE, professora Gladys Luiza Batista. Professora, a gente conversava muito sobre o universo da saúde, né? Mas a sua pró-reitoria, ela envolve muito mais do que isto hoje dentro. O projeto mais audacioso provavelmente seja a implantação do curso de medicina, mas faz parte do dia a dia de todos os alunos, né? Isso. E da nossa comunidade. O projeto do curso de medicina é um projeto da universidade, ele não é da pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Eu fui demandada, né, pelo reitor Ramon à época e na continuidade pela reitora Inajara para conduzir o processo de construção do projeto que foi submetido ao edital agora no início deste ano. A senhora já era diretora do Instituto? De Ciências da Saúde, mas já tinha deixado, já era pró-reitora de Extensão, porque nós começamos a construção deste projeto em final de 2013, quando o município de Novo Hamburgo se candidatou e logrou êxito na oferta, para a oferta do curso de medicina. Então, final de 2013, nós começamos uma aproximação com a Prefeitura de Novo Hamburgo, com o prefeito Lauermann, e eu expus para ele a minha perspectiva pela experiência que tinha da área da saúde, tanto trabalhando quanto na gestão do Instituto de Ciências da Saúde, de que Novo Hamburgo precisaria buscar uma rede de parceiros que garantisse o campo de estágio, que permitisse realmente que a medicina, né, feita no município de Novo Hamburgo assumisse a proposta do Mais Médicos, que é interiorizar e fixar o médico na sua região. Então, eu expus para o reitor Ramon à época e para o prefeito Lauermann a necessidade, sob a minha perspectiva, de que nós ampliássemos, né, apesar de Novo Hamburgo atender os requisitos da lei, né, para a oferta do curso, que a gente buscasse uma rede de parceiros entre os municípios que já tínhamos ações em comum. Que é uma visão estratégica muito saudável do projeto, né? E que trouxe, eu acho que, muito ganho para a proposta. Os parceiros, os prefeitos, claro, representados pelos secretários de saúde, os seus assessores, trouxeram, né, uma contribuição ímpar para a proposta que nós apresentamos. A nossa proposta, ela tem um cunho efetivamente de atenção primária em saúde, de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Obviamente que a gente precisa formar o médico na sua complexidade, ele precisa diagnosticar. Se eu chegar no hospital com dor no peito, ele tem que saber fazer esse diagnóstico, né? Ele precisa ter uma formação integral, né, que lhe dê a chancela de ser médico e de nos atender e atender a nossos familiares. Mas esta rede que se estabeleceu com os municípios de Campo Bom, de Sapiranga, Dois Irmãos e Ivoti, eu tenho certeza que vai ser assim, fundamental para que a gente possa, de fato, regionalizar a formação e fazer com que esses médicos no futuro fiquem, de fato, na nossa região, atuando, né, como médicos, né, nas diferentes especialidades. Essa fixação depende disso também, de que a gente tenha uma rede maior, de que o aluno não só experiencie e aprenda no município de Novo Hamburgo, que ele possa, né, conhecer a região de abrangência. De alguma forma nos surpreende essa ampliação na oferta de cursos de medicina? Há uma proposta do governo federal de buscar uma proximidade com o número de médicos por habitantes da Europa, em especial, né, da Inglaterra e de países mais desenvolvidos que têm um quantitativo de médicos para cada 1000 habitantes maior do que nós temos hoje. Então, há uma proposta nesse sentido de aumentar a formação, o número de médicos formados, mas também de interiorizar, né, a formação e a atuação dos médicos, porque nós poderíamos continuar formando nas grandes capitais, nos grandes hospitais. Como sempre fizemos há 200 anos. E não dá para desqualificar isso, porque é óbvio que as grandes capitais têm hospitais de grande referência, com uma grande estrutura e que, né, tem feito um papel social muito importante, indispensável. Não cabe aqui dizer que agora, porque nós temos interiorizado, nós não precisamos mais dos grandes centros de referência. Porque as especialidades médicas, as grandes especialidades,
posso estar com um olhar um pouco reduzido, elas continuarão necessitando destes grandes centros de referência. Não elimina a ambulancioterapia, professora? Não diria isso. Eu diria que o médico, ele para ter toda uma estrutura, para ele ser um especialista em transplante, né, em transplante cardíaco, em transplante pulmonar, ele vai precisar continuar estudando nesses grandes centros. Mas a formação básica do médico, a formação generalista do médico, ela pode se dar e ela vai se dar com qualidade em regiões em que talvez a estrutura de saúde não seja tão complexa. A formação generalista é essa formação que se dá nos primeiros 6 anos da formação do médico, porque o médico vai fazer mais 2 anos de residência, mais 4 anos de residência, e ele vai se especializando gradativamente. Nenhum médico especialista, ele estudou menos do que 8 anos. Ele estuda de 8 a 10 anos no mínimo. E essas grandes áreas de especialização, dificilmente a gente vai conseguir concentrar em centros menores, como a nossa cidade é bastante bem suprida, né, de estruturas de referência, como o Hospital Regina, o Hospital da Unimed, o Hospital Municipal. Mesmo assim, nós não fazemos transplante. Então, se o médico quiser fazer uma formação nesta área, ele vai precisar buscar um centro de referência Essa maior. É a planificação do atendimento básico de saúde? Não, a atenção primária de saúde, ela procura atender a pessoa, o indivíduo, né, o usuário do Sistema Único na sua comunidade, o mais próximo possível da sua casa, na unidade de saúde da família. A atenção primária, ela busca estar o mais próximo possível e ela deve ser resolutiva a ponto de a menor demanda chegar no nível intermediário e o nível terciário, nível secundário e o nível terciário, que seria o hospital, né? Então, se nós tivermos uma atenção primária de qualidade, né, e ela realmente abrangente, atendendo a maior parte da nossa população, nós teremos cada vez menos uma demanda para o nível terciário, que é o hospital. Perfeito. Os hospitais estão sobrelotados, as UPAs estão sobrecarregadas de pacientes e de trabalhos, pronto atendimentos também, porque nós ainda não temos uma estrutura de atenção primária suficiente para atender a comunidade lá na sua origem. Como está a implantação do curso em Novo Hamburgo? Bom, na FEVAL? A proposta, a Lei dos Mais Médicos, ela tem 2 etapas. A primeira etapa está cumprida, que era o município se candidatar, cumprir os requisitos, receber a visita de uma comissão de especialista que avaliou se tinha ou não condições, pertinência ou não de oferecer o curso. Este quesito está cumprido. Novo Hamburgo teve a aprovação da sua proposta, ele se candidatou, o município se candidatou a ofertar o curso, recebeu uma aprovação e ele tem uma oferta de 60 vagas. Agora nós temos a segunda etapa, que era a candidatura das mantenedoras e das próprias universidades. Esta etapa, ela está com um processo bem mais lento, ela teve alguns entraves no edital e que fazem com que o processo esteja se alongando. Nada, né? Na verdade, que tenha ocorrido por alguma problemática da instituição, né? Nem de da novo. Universidade FEVAL, não. Há um desdobramento do edital que foi tratado como uma licitação, e uma licitação, em sendo uma proposta pública, ela deve resguardar alguns critérios e alguns quesitos que, no entendimento de algumas mantenedoras e algumas universidades, não foi respeitado como deveria ter sido pelo Ministério da Educação. Então, é isto que está sendo colocado em discussão agora. Mas está atrasando a nossa vida, né? De todas as cidades, das 46, se eu não me engano, cidades que estão com as suas propostas aprovadas. Nada está andando, né? Muito provavelmente não teremos um vestibular em 2016-1. Para o início do ano fica bastante difícil, porque depois de finalizado o processo, a publicação final do resultado do edital, em a Universidade FEVAL sendo, né, ratificada a sua condição, né, porque ela recebeu a primeira colocação na primeira etapa do edital, ela recebeu a primeira colocação na segunda etapa do edital, então houve uma fase de recurso e agora seria somente a publicação
do resultado final, que na nossa compreensão não tem como mudar a nossa classificação neste processo. A nossa classificação continua em primeira etapa, porque nós conhecemos a proposta que enviamos, conhecemos os dados da nossa pontuação, conhecemos os dados da pontuação da nossa concorrente. Então, não tem mudança nesse processo, não deve haver surpresa. Mas nós precisamos da finalização do edital, a publicação final, ratificando a nossa colocação, né? Após isso, há um processo de contratualização com o Ministério da Educação, porque, como disse, foi tratado do edital como se fosse um processo de licitação. Então, nós teremos que contratualizar com o Ministério da Educação, a Universidade Fevale e o município de Novo Hamburgo, porque ambos assumiram compromissos. A Universidade de contrapartidas em relação à formação dos quadros do município, de implantação de estruturas, o município de manutenção de qualidade da estrutura, de ampliação da sua estrutura. Então, haverá necessidade de se fazer um contrato em que a Universidade Fevale, o município de Novo Hamburgo e o Ministério da Educação assumem os seus diferentes compromissos. Sabe-se que isso pode estourar a qualquer momento, mas é impossível prever que momento será esse. Sim, e é por isso que eu te digo que é bastante difícil que a gente consiga oferecer um vestibular no início do ano. Então, em saindo o resultado hoje do edital, ainda há um processo de assinatura de um contrato com um ente federativo. Nós precisamos contratar professores, nós precisamos preparar professores para já existem uma série de médicos que se envolveram no projeto, mas não são ainda professores contratados. Não. Muitos médicos de Novo Hamburgo e da região contribuíram muito com a construção da proposta que nós enviamos ao Ministério, se dedicaram, participaram de reuniões, contribuíram com sugestões, com as suas colocações, com a sua experiência, mas ainda não são professores. Salas de aula e laboratórios estão prontos aguardando. O laboratório, como eu te comentei, de simulação. E os alunos também aguardando, com certeza. Muita demanda, muito contato, querendo saber quando é que abre o curso, né? Muitas pessoas esperando. A senhora deve responder isso algumas vezes por dia. Na verdade, esses contatos são respondidos pelo próprio departamento de relacionamento que nós temos, né? Que faz essas respostas. Então, poucos contatos chegam direto, a não ser os colegas médicos, as pessoas com quem a gente conhece, né? O contato da comunidade, ela chega por um canal que é o Fale com a Fevale, né? E que há uma resposta bastante recentemente, rápida. Vocês foram agraciados, né? E aí é a sua área, o seu segmento, com um prêmio de responsabilidade social conferido pela Assembleia Legislativa, né? Que momento foi esse, professor? Olha, dia 25 nós recebemos a premiação e esse já é uma premiação a um processo bastante, vamos dizer assim, exigente de avaliação de critérios de responsabilidade social que passa por uma comissão bem ampla, designada pela Assembleia, não são os nossos representantes que fazem essa avaliação, são representantes de entidades coordenados por uma liderança dentre as entidades representadas nesse conselho, nessa comissão de avaliação, que faz a análise do relatório de responsabilidade social das universidades e de outras entidades sem fins lucrativos, empresas, todos os que se comprometem com a responsabilidade social e que a demonstram de alguma maneira, né? Podem participar dessa premiação. Nós participamos todos os anos, nós temos recebido o prêmio a cada intervalo que nós podemos receber. Nós podemos receber num ano sim, 2 anos não. Então, nós já temos agora 3, desde que começamos a participar, 3 prêmios, né? Isso 3 é o trabalho realizado. Isso é o trabalho realizado pela universidade em prol de uma prática de responsabilidade social, não só, né, para fora, mas dentro também, compromisso com a gestão, com o engajamento, com o ambiente, com práticas, né, de relacionamento com o seu aluno, com o seu público, com a sociedade, os projetos sociais que nós desenvolvemos. É para a gente entender onde começa a nossa sociedade e aonde começa a instituição, ou isso está tudo tão interligado? O que a gente costuma dizer, a universidade é mais um ente da sociedade, né? Ela não é a universidade e a sociedade, ela faz parte da sociedade. E a sociedade, quem mora em Novo Hamburgo sabe que faz parte da Universidade Fevale e vice-versa. A Universidade Fevale está sempre, né,
dentro da universidade, da sociedade, e a sociedade está sempre dentro da E universidade. protagonista do nosso dia a dia, vanguarda do conhecimento. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Sucesso, sucesso em todo o seu trabalho, mas sobretudo aí na vinda desse curso de medicina tão esperado pela nossa cidade. Tenho certeza que esse ano de 2016 nos trará boas surpresas aí. Não é uma surpresa a proposta, porque ela foi construída, né? Ela não é uma coisa espontânea. Tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho, ali, né? Não é espontâneo. Mas eu tenho certeza que em 2016 nós teríamos alunos no curso de medicina. Amém, amém. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Hoje, numa conversa de peso com a pró-reitora de Extensão e de Assuntos Comunitários, a Gladys Batista. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.